um menino nasce cego, com a cicatriz de herói marcada no corpo. Dizem pra ele que ele nunca vai enxergar o mundo, então ele resolve usar magia para criar os próprios olhos. Enquanto testa umas coisinhas com a magia, ele percebe que consegue diferenciar massas vermelhas das verdes sem precisar ver. Aí ele usa a magia para sentir a tinta dos livros e, aos poucos, vai entendendo as coisas. Ele avança ainda mais, aprendendo a mudar a cor e a forma da água não por mera prática, mas para desvendar como o mundo realmente funciona. Chega ao de mudar a água em animais que se movem e voam sozinhos. O problema é que ele acaba superando todos os seus instrutores, e a única pessoa que poderia orientá-lo é um feiticeiro real. Só que ele nem tem permissão para encontrá-lo. A história começa quando Conan, um garoto cego desde o nascimento, se pergunta o que realmente significa enxergar. Todo mundo sempre diz que seus olhos não podem ver, e isso deixa ele curioso pra caramba sobre o que essa palavra quer dizer. Seu pai então explica que enxergar é a capacidade de perceber cores e formas. Já os olhos de Conan, esses carregam a cicatriz do herói, deixado pela Santa Noite chamada Esther. O pai de Conan diz que isso é motivo de orgulho, e Conan concorda, aceitando o significado por trás das palavras do pai. Algumas empregadas não conseguem evitar sentir pena dele, mas Conan não entende o motivo. Afinal, ele nunca conheceu outra realidade, como saberia que deveriam ter pena dele por não poder enxergar? Um dia, Conan é levado para conhecer alguém chamado Senhorita Jenny. Ele se pergunta se realmente precisa estudar magia. Dizem que seria um desperdício não aprender, já que Conan nasceu com uma aptidão natural para a magia da água. Conseguir usar magia é algo raro, então todos querem que ele aproveite esse dom ao máximo. Mas o Conan não está tão animado assim afinal. Mesmo que aprenda, ainda vai precisar de ajuda para se locomover. É aí que ele conhece Jenny, que se apresenta como sua tutora de magia. Antes da primeira aula, Jenny pede para o Conan pronunciar a palavra Auri e fica impressionada quando ele lança um feitiço de primeira. O Conan fica se perguntando que tipo de mágica era aquela, então ela explica que é magia d'água. O problema é que o Conan não consegue ver seus próprios pés incríveis, então a Jenny descreve cada detalhe para ele. O feitiço se chama Auri e permite criar água através da magia. Ela comenta que a água é cristalina e tem o tamanho de um globo ocular. Só de mencionar olhos, Conan já começa a pensar nos próprios, então Jenny se desculpa. Ela teme ter deixado Conan chateado, mas é justamente o contrário. Suas palavras serviram de inspiração, pois Conan teve uma ideia se ele melhorar no uso da magia. Então ele poderia criar olhos para si mesmo. A ideia acende uma nova esperança em Conan, que decide fazer disso seu propósito de vida, criar seus próprios olhos através da magia. Com essa nova perspectiva, ele descobre um interesse renovado por tudo ao seu redor. Até o sanduíche que ele está comendo parece mais interessante do que nunca. Ele nunca tinha parado para reparar nessas coisas antes, mas agora não consegue evitar. O que será que tem dentro? Com essa esperança por uma vida melhor, Conan encontra significado em cada detalhe. Tudo agora parece intrigante e ele está louco para descobrir os segredos do mundo ao seu redor. Curioso, ele aponta para aquela coisa verde no sanduíche e a empregada explica que é alface. O sabor picante vem da mostarda e a parte doce é uma ameixa. Até a empregada está se divertindo com a curiosidade dele. Agora que o Conan está interessado em comida, cozinhar para ele ficou bem mais divertido. Ele diz que sente um monte de cheiros diferentes e dá pra ver que a empregada acabou exagerando na dose mesmo. Ela reforça que cozinhar tá tão legal que preparou vários pratos pro garoto. Depois, Conan segue para outra aula. Ele comenta que queria ouvir a história da Noite Santa, mas a professora fica chocada. Ela não sabe se é uma boa ideia contar essa história para ele, mas a empregada de Conan garante que ele está preparado. Flora pede que ele avise se a história for pesada demais, mas Conan diz para não se preocupar. Ele está com uma sede de conhecimento agora e quer aprender o máximo possível. Flora explica que, há muito tempo, houve uma guerra entre os heróis do mundo e o Lorde Demônio. Esther era o herói desta nação, e no final foi ele quem derrotou o Senhor Demônio. Infelizmente, ele pagou um preço alto por isso, perdendo um braço e uma perna na batalha. Desde aquela guerra, de vez em quando os descendentes de Esther nascem com algo faltando. Alguns nascem sem um braço ou uma perna, e no caso do Conan, ele veio ao mundo sem a visão. As pessoas chamam essas crianças de reencarnações do herói ou da cicatriz do herói. Enquanto Conan pratica magia mais uma vez, ele reflete sobre como é uma dessas reencarnações. Mas ele não deixa isso definir quem ele é, porque no fim das contas, continua sendo ele mesmo e a magia que está usando é o seu próprio poder. A prática de Conan está indo bem, já que agora ele consegue controlar a água com muito mais habilidade. Ele é capaz de dividir uma das esferas d'água e digo que ele as dividiu em formas perfeitamente iguais. Conan tá ficando mais confiante a cada treino e jura que um dia vai criar novos olhos com magia. O cara se
recusa a deixar qualquer coisa pará-lo, mas usar magia cansa pra caramba. Ele vem treinando sem parar desde o começo, até que o corpo não aguenta e ele desaba. Conan diz que precisa de muito mais, então dá pra deduzir que ele está falando de carinho. Ela se gaba de ter enchido ele de afeto sem limites, porque isso tem ajudado no treinamento. Mas Conan logo corrige o que ele realmente precisa é de muito mais conhecimento e resistência. É isso que é necessário para uma magia poderosa, e Conan está mais determinado do que nunca. Ico lembra que ele tem apenas 7 anos, então vai ficar mais forte com o tempo, mas Conan se recusa a perder tempo, acha inaceitável desmaiar só por usar magia básica. Ele precisa melhorar e rápido. Ico tem uma ideia brilhante: aumentar a ingestão de comida para ganhar mais energia. Mas fazer isso de uma vez pode dar problema, então vão fazer isso aos poucos. Caris, Conan curtiu a ideia e disse que também queria fortalecer os músculos. Só que ele não é muito fera em corrida ou caminhada, então a Ico sugeriu que ele praticasse espada no lugar. Conan adorou a ideia também, e a Ico saiu correndo para encontrar o melhor espadachim para ensiná-lo. Antes dela ir embora, Conan agradeceu por ela ter ajudado tanto ele. Ela agradece a ele como retribuição pelo elogio. Algum tempo depois, a gente vê que o Conan já começou o treinamento com a espada. O instrutor dele, Oro, manda o garoto prestar atenção nos músculos dos braços e ombros. O cara é bem detalhista na aula e ensina Conan a girar na ordem certa ombros, cotovelos e pulsos. Aí, a Jenny chega para sua próxima aula. Conan agradece ao mestre Oro. Jenny fica surpresa ao ver que ele está aprendendo esgrima, e ele explica que isso vai ajudar a melhorar sua magia. Ele precisa de mais conhecimento e resistência, então um corpo mais confiável vai ser um grande benefício. Jenny fica completamente incrédula porque Conan mudou demais desde que se conheceram faz só alguns dias. Jenny sugere uma pausa rápida antes de começarem, mas Conan está tão animado que mal pode esperar. Ela propõe revisar o feitiço Auri da última aula e pede para ele começar com o que lembra. Deixa claro que não tem problema se ele tiver esquecido algo, mas fica boquiaberta quando Conan mostra um progresso absurdo. O cara consegue invocar o feitiço numa boa, vários orbes de uma vez, e Jenny fica sem palavras. Ela só ensinou um pedacinho do feitiço para ele, então mal consegue acreditar que Conan já dominou tudo sozinho. Esse progresso é assustador. Mas o que é ainda mais impressionante é que Conan nem percebe o quão incrível isso é. Em outro lugar, uma garota chamada Mirika é avisada que sua carruagem está pronta. Mirika só pensa que iria não ter que. Para ir, então, a criada se pergunta se ela realmente odeia tanto a ideia de visitar o noivo. Mirika observa que Conan provavelmente sente o mesmo, já que ele sempre parece tão fechado quando se encontram. Infelizmente, ela não tem escolha final, foi uma decisão do rei. A caminho do encontro, Mirika reflete sobre como Conan nasceu com a cicatriz do herói. Isso faz dele uma figura crucial para o reino, então o casamento político faz parte das obrigações dela como membro da realeza. Infelizmente, Mirika não tem muitas lembranças divertidas com Conan, porque ele sempre foi muito fechado. Ela perguntava o que ele queria brincar, mas ele respondia que não queria brincar de nada. Ele explicava que não podia fazer nada nem ir a lugar algum sozinho. Então ele não queria fazer nada. A Mirika já estava de saco cheio de ouvir aquilo e não via a hora de ter que aturar aquela cara de poucos amigos pro resto da vida. Mas quando ela chega, leva um susto ao ser recebida por um Conan muito mais animado. Ela fica se perguntando o que diabos aconteceu, até que Conan revela que se apaixonou pela mágica. Sem perder tempo, ele já mostra pra ela o que aprendeu, deixando a Mirika boquiaberta com aquelas esferas d'água lindíssimas. Conan transforma a água num lindo arco-íris e aproveita para se desculpar com Mirika. Ele reconhece que deve ter sido difícil para ela conviver com ele e pede desculpas por fazê-la andar em ovos ao seu redor. Conan pergunta se ela gostaria de ouvir as histórias que ele pediu ao contador sobre sua melhora e Mirika fica em choque. Conan parece uma pessoa completamente diferente. Ela nem imaginava que ele fosse capaz de uma expressão tão radiante. Aceitou o convite e passaram o dia inteiro juntos. No caminho de volta, Mirika refletia sobre como havia se divertido. Enquanto isso, Conan pensava que nunca havia se aproximado dela daquela maneira antes. Ico comentou que isso acontecia porque ele era um cavalheiro, e Conan decidiu que também queria aprender mais sobre isso. Ele se vira para a senhorita Flora e pede que ela lhe ensine a se comportar perto da princesa Mirika. Ele adora passar tempo com ela e quer se tornar um cavalheiro à altura. Naquela noite, Jenny não consegue superar o que viu Conan fazer. Ele foi capaz de criar 7 bolas d'água lindas ao mesmo tempo, algo que nem ela consegue fazer. Conan já dominou essa técnica, magia elemental, e o garoto está aprendendo rápido demais para ela conseguir acompanhar. Não tem mais nada de básico que ela possa ensinar, então decide que vão ter que partir para a magia intermediária. A Jenny segura a onda, no entanto, porque isso pode sobrecarregar o Conan. Era para ser um trabalho tranquilo, onde ela era bem paga para ensinar magia básica para uma criança, mas a coisa tá ficando séria. Conan está evoluindo rápido demais e não dá sinais de que vai parar.
O problema é que, mesmo sendo útil, a magia também pode ser perigosa. Por isso, Aisho acha que o Conan, com seus 7 anos, ainda é muito novo para aprender feitiços avançados. Mas também é cedo para desistir, então a Ginny está decidida a encontrar o jeito certo de ensiná-lo. Além disso, ela diz que não consegue. Ela desistiu daquilo porque tem contas para pagar. No dia seguinte, ela avisa ao Conan que vão tentar algo diferente hoje. Conan tá pronto para começar e não recusa o pedido dela. Ele solta que ouvir a sugestão dela com aquela voz linda faz com que ele aceitaria qualquer coisa que ela propusesse. O charme do Conan tá lá em cima agora, tudo graças ao que a Flora ensinou para ele. Ginny mal conseguia acreditar que ele tinha evoluído ainda mais. Ela começa uma nova lição explicando que o feitiço inicial que Conan vinha usando apenas cria água. Mas, se esse feitiço for desmembrado e ele analisar os diferentes tipos de magia envolvidos, Conan vai entender melhor como ele funciona. O feitiço Auri pode ser dividido em duas partes: primeiro, produzir a água e, depois, fazê-la flutuar. Então, mantendo seu formato esférico, se eles analisarem mais a fundo, vão perceber que tem muito mais coisas que podem ser controladas, tipo temperatura, viscosidade, composição, cor, formato, aroma e sabor. Aí a Ginny faz uma demonstração criando 2 esferas e pede pro Conan tocá-las. Ele obedece e nota na hora que uma tá gelada e a outra quente. Ginny explica que as alterações mágicas são o que dão personalidade à magia, mas Conan ainda não saca direito o que ela quer dizer. Ela então detalha que essa tal personalidade é o que define e diferencia cada feiticeiro, moldando seus talentos únicos. Ao fazer ajustes na magia, um bruxo pode criar estilos totalmente originais, que são a sua marca registrada. Foi aí que Conan finalmente entendeu a parada, percebendo que podia mexer nos detalhes para deixar a magia com a sua cara. Conan detalha sua mágica, infundindo nela suas próprias características. Ele usa o Auri mais uma vez, mas agora com um toque diferente faz Iko beber a água, que surpreendentemente tem gosto de ameixa. Ela fica realmente impressionada, enquanto Ginny, por outro lado, está apavorada. Afinal, ela passou a noite inteira preparando aquela aula sobre duração mágica e Conan simplesmente conseguiu dominar em segundos. Conan admite que não foi fácil, mas jura ao professor que vai aprender a fazer todas as mudanças rapidinho. Naquela noite, a gente vê o Conan estudando sem parar, praticando até na cama. Ele fica pensando como consegue identificar o formato e o cheiro das coisas, mas as cores são um mistério, afinal, ele não pode ver, e sem conseguir fazer isso. Conan sabe que não vai conseguir criar mudanças mágicas, muito menos fabricar olhos. Mesmo assim, ele se convence de que vai descobrir um jeito, porque tá desesperado para ver tudo que o mundo tem a oferecer. Algum tempo depois, Iko pede para Conan criar água para ela fazer um chá para ele. Conan usa um Auri para formar mais uma esfera e entrega para a garota. Como de costume, quando a água se aproxima dela, Conan suspira incrédulo. Iko percebe que algo está estranho e pergunta se há problema. Conan então revela que acha que viu alguma coisa. Iko duvida que ele tenha conseguido enxergar de verdade e brinca: se você estiver zoando, vou te castigar. E Conan admite que também não tem certeza e, tecnicamente falando, nem viu direito. Iko corta a conversa para com isso. Vai. Brincando por aí, o Conan explica direitinho o que rolou. Os olhos dele não viram nada de verdade, mas ele sentiu as cores através da magia. Era mais como se ele captasse a aparência das coisas, mas não consegue explicar direito. Aí o Conan pega uma maçã e fica na dúvida se tá certo. Só que a maçã era verde, então ele pega outra e, dessa vez, acerta. A Iko fica impressionada porque isso quer dizer que o Conan consegue perceber as cores delas, e a única questão é que os nomes das cores ainda não fazem sentido para ele. É compreensível, já que ele nunca viu cores antes e só precisa aprender a associar palavras a essa coisa que agora consegue detectar. A Iko acha que deveriam testar a nova habilidade dele e pede para que ele conte quantas maçãs existem. O Conan conta 3 maçãs vermelhas, maçãs 2 verdes, e o Iko fica impressionado de novo. O cara realmente enxerga coisas com a magia dele, ele é tipo um milagre. Mais tarde, o pai do Conan fica chocado ao descobrir que ele consegue distinguir cores. O Iko explica que só funciona de pertinho, mas o Conan parece mesmo capaz de reconhecer as cores agora. Quanto mais perto o objeto está, mais nítido fica, e ele também identifica a cor direitinho. Quando toca os objetos, Conan consegue até usar essa habilidade com livros, traçando a tinta para reconhecer cores e imagens. Ele ainda não aprendeu a ler letras, mas já devorou vários livros ilustrados e enciclopédias. Sou muito impressionado com o crescimento de Conan e acho que Iko deveria voltar para a casa principal. Afinal, o trabalho dele era cuidar do Conan, que precisa de atenção constante. Por causa da condição dele, o tempo era importante, mas parece que isso já não é mais necessário. Iko recusa a oferta, observando que Conan está tentando mudar muita coisa agora.
Todo dia é uma luta para ele e mudar o ambiente pode atrapalhar seus objetivos. Essa é a última coisa que ela quer, então Iko decide ficar ao lado dele. Arsena se desculpa por colocar tanta responsabilidade, mas a Iko adora o trabalho dela e curte pra caramba o salário alto. O Arsena não poderia estar mais feliz e comenta que a alegria da Iko deve estar fazendo bem pro Conan. A Iko agradece as palavras gentis, mas diz que, em vez de um elogio, ela gostaria mesmo era de um aumento. Mais tarde, a Iko se surpreende quando o Conan quer fazer mais experimentos. O Conan explica que a Jenny vai. Ela vai chegar logo, então ele quer surpreendê-la com algo. Conan usa Auri de novo, mas dessa vez tinge a água de vermelho. Ele explica que, quando faz as esferas maiores, consegue sentir a cor com mais intensidade. Nesse momento, a mãe dele chega depois de ouvir que ele pode ver cores com magia. Conan elogia como o cavalheiro refinado que está aprendendo a ser, mas acaba perdendo o foco. A magia se dissipa, nos banhando numa água vermelha. Conan volta a falar com a mãe, mas aparece todo ensanguentado, deixando a pobre mulher em pânico. O garoto não entende o motivo dos gritos, e Iko precisa explicar que vermelho também é a cor do sangue humano. Arsena fica furioso com a gente, decreta que o Conan tá de castigo e ainda corta o salário da Iko. O caos se instala e lá está a Jenny de novo. Ela fica chocada ao ver que Conan continua avançando, ficando mais assustador a cada dia. A Jenny se pergunta até onde ele pode chegar e acha que ele tem potencial para conquistar a maior honra deste mundo. É raríssimo conseguir esse título, mas ela acredita que ele pode se tornar o feiticeiro Cirillian. 2 anos depois, Conan completou 9 anos e a Arsena decidiu que era hora de começar a pensar na educação do garoto. Ela está considerando uma academia para ele. Mais tarde, ela conta ao irmão de Conan, o Ryota, que está pensando em mandar o menino para a escola de crianças nobres. Ryota fica preocupado, já que Conan nunca saiu da mansão. A Arsena tem certeza de que ele vai ficar assustado. Lá fora tem um mundo cheio de estranhos, então ele quer que Ryota acompanhe o irmão. Mas Ryota tá bem preocupado por causa de uma lembrança ruim que martela na cabeça dele. Alguns anos atrás, Conan tinha um medo danado de sair para brincar e Ryota garantiu que tudo ia ficar bem. Ele prometeu segurar a mão do irmão para dar coragem, mas no meio do caminho Conan escorregou. Ryota acabou soltando a mão dele sem querer. Ele não conseguiu se perdoar por ter decepcionado o Conan. Estava ansioso para se redimir, então jurou ao pai que protegeria o Conan a qualquer custo. Enquanto isso, o Conan explicava para Aiko que estava estudando hidromancia. Para praticar, é preciso colocar água num recipiente que recebe um tratamento com poderes sobrenaturais. Dessa forma, o usuário consegue fazer previsões através da água, procurando por itens perdidos. Aiko se pergunta se seria possível recuperar a juventude e a beleza que o tempo levou, mas essa dúvida é só mais uma deixa para o Conan ligar o charme. Ele mostra toda a sua evolução ao tranquilizá-la. Não se preocupe, Aiko. Você é jovem e está bem no auge da flor da idade. Ela então reflete se essa confiança toda poderia ajudar a encontrar um futuro para ela, marido. Mas esse Conan, tão charmoso, diz que os homens vão fazer fila para ficar com ela. Como Conan tem outra aula com Asta, Flora, ela não consegue evitar de pensar no quanto ele progrediu. Ela ensinou ele as maneiras de um cavalheiro nobre e agora ele fala com uma confiança de dar inveja. A única preocupação dela é que ele possa ser visto como um tanto superficial e o Conan não ajuda muito, né? Ele ainda não é muito bom em elogios, mas a professora fica aliviada. Comparado com o poço de depressão em que ele estava 2 anos atrás, Conan ficou muito mais doce. Depois, Aiko leva Conan para visitar o pai dele. Lá fora, o frio está de rachar, então Conan usa Auri para criar umas bolinhas de água aquecida. O calor delas é incrivelmente aconchegante e Aiko fica maravilhada com a maciez das bolhas. Conan explica que envolveu a água com uma membrana super macia e elástica, então as bolinhas funcionam como travesseirinhos. Ele avisa que ainda é só um protótipo, mas a Aiko já fica empolgada e diz que quer uma cama feita desse material. Enquanto isso, o Conan não para de se perguntar por que o pai quer vê-lo, temendo ter feito alguma coisa errada. Aiko, percebendo a preocupação dele, lembra que o Conan não fez nada de errado. Ultimamente, algo parece errado, porque ele aprendeu a lição com o incidente do sangue da foca 2 anos atrás. Quando chegam, Conan é recebido pelo irmão, e Otto pergunta se Conan gostaria que ele o guiasse de mão dada, mas Conan desconversa. Ele já consegue sentir bem o entorno agora, então não precisa mais de ajuda. Ryota não consegue evitar pensar em como o irmão sempre dependeu dele antes, e Conan concorda que alguma coisa parece estranha. Ryota diz que não é nada, mas admite que está impressionado com o que Conan consegue fazer usando magia. Quando Conan se reúne com os pais, Arsene anuncia que eles têm algo importante para contar a ele. Thorin os preparou para serem gentis e complementarem o ensino das escolas para crianças nobres. Ele já avançou bastante com a educação em casa, mas eles ficam pensando se o Conan teria interesse em ir para uma escola de verdade. O Conan logo corta, dizendo que não está nem aí para isso, ele odiaria atrapalhar a galera ao redor. Além do mais, tem uma coisa que ele decidiu colocar na frente até da escola. O Arsene comenta que sempre achou que
Conan deve seguir o que seu coração manda, mas tem um detalhe importante. Os filhos da nobreza são obrigados a ir à escola e o Arsênio insiste que Conan estude na escola dos nobres. No entanto, até ele reconhece que já não é mais necessário que o garoto frequente as aulas, ainda mais com a permissão especial que Conan tem do rei para não comparecer. Arsênio deixa a decisão nas mãos do Conan, mas lembra que há outras coisas que ele precisa encarar. Conan presume que o pai está falando sobre como ele gasta a mesada, mas não é nada disso. Os dois começam a discutir por causa desse mal-entendido, porque Conan acha que o pai está bravo com ele. Ele imagina que Arsênio ainda está irritado por ele ter transformado o jardim num verdadeiro mar de sangue, mas Arsênio já tinha esquecido aquilo. Só que, ao ser lembrado do assunto, o velho fica chateado de novo. Conan tá de castigo de novo, e, depois que a poeira baixa, o Arsênio explica que o que o Conan precisa mesmo é refletir sobre como a decisão dele vai afetar a América. Quem não cumpre com as obrigações nobres acaba ficando para trás nos círculos da alta sociedade. Por causa da escolha do Conan de cabular a escola, a imagem da América pode acabar manchada. Quando eles se casarem, essa é a última coisa que o Conan quer, então ele decide ir para a escola. O Arsênio comenta que não tá pedindo pro Conan estudar por anos, porque ele só precisa fazer as provas de promoção. O Conan não faz ideia do que são essas provas. Aí o Arsênio explica se ele passar nos exames, vai receber o certificado oficial de graduação. São necessários 5 exames para se formar e o tempo que isso leva varia de aluno para aluno. Tem jovens que aceleram e se formam poucos dias depois de se matricularem. Também tem aqueles que levam com calma e estudam com cuidado. Isso é um alívio enorme para o Conan, porque parece bem fácil e ele planeja ir rápido. Yu explica que ele e a América vão se formar depois da próxima prova, então Conan fará o exame junto com eles. Conan é levado para se preparar para a viagem, e Arsênio faz um pedido importante a Ryu. Há outros membros da realeza na escola, e ele teme que possam tentar se aproximar de Conan e da América. Ryu diz ao pai para não se preocupar e promete cuidar dos dois. Mais tarde, a América fica encantada ao saber que Conan vai estudar. Mal pode esperar para passar tempo com ele na escola, mas Conan admite que não sabe o que esperar. A América promete guiá-lo, mas algo mais está incomodando o nosso herói. Ele comenta que, se ela estiver com ele, todos os garotos apaixonados por ela vão ficar com ciúmes. A América diz que não vai ter problema, então Conan se pergunta se é porque ela não é popular. A América se sente insultada e logo garante que vários garotos estão afim dela. O Conan nem parece muito empolgado com a ideia de encarar a galera e fica matutando se não seria bom arranjar uma bengala nova para se defender. No fim das contas, a gente vê o Conan todo equipado e preparado para a nova aventura. Fiquei impressionado com o quão descolado ele estava, e ela ainda solta que ele parece um príncipe clássico de conto de fadas. Conan entrou na brincadeira e revelou sua verdadeira identidade. Depois de se despedir da família, ele usou um Yuri para espalhar água ao redor das rodas da carruagem. A manobra evitou que o veículo balançasse, deixando Ryu impressionado com o passeio tão suave. Magia realmente é uma mão na roda, e Conan estava radiante por ter descoberto esse truque útil. A magia é tão versátil que até o Conan espera arrumar um trampo no futuro. O Ryu tá certo de que o Conan deve estar nervoso por viajar tão longe de casa, mas o Conan rebate, dizendo que ficou mais forte. Ele revela que sabe o quanto o irmão se preocupou com ele e ainda percebe que o Ryu se culpou quando ele caiu naquele dia. Conan garante ao irmão que está bem agora e que muita coisa mudou. Antes, ele só queria sumir do mapa, mas hoje em dia está decidido a sobreviver de qualquer jeito. Ryu fica aliviado pra caramba, porque o Conan realmente deu uma guinada desde que aprendeu magia. E o Conan completa ele tem o impulso de vencer, mesmo que o mundo inteiro desabe. O Conan tá ficando bem extremo e o Ryode começa a se perguntar se o irmão não tá exagerando. Mas o Conan ainda não acabou, ele jura que vai sobreviver a todo mundo de um jeito tão intenso que até vai acabar com pena da humanidade. Ryode nunca tinha imaginado o Conan assim e fica na dúvida se aquilo é realmente seu irmãozinho. É nesse momento que ele se impressiona ainda mais quando o Conan percebe que estão chegando perto da escola. Daqui não dá pra ver nada, mas o Conan percebe que tem um monte de gente por perto. Quando chegou na escola, a Améria já tá lá esperando. Conan, sempre galanteador, solta: se você me der metade do seu dia, eu já fico felizão só de ouvir sua voz linda de manhã. A Améria entrou na VIP e elogiou a gravata dele, falou que tava um fofo. Conan concorda, mas fica pensando se ela não seria ainda mais fofa. A América diz que não e ele fica aliviado, porque se fosse, teria arrancado o bicho. Os dois ficam nessa trocação de ideias por um tempo, e o Hilder só pode imaginar o que há de errado com eles. A América se prepara para levá-los para dentro, mas percebe que algo está estranho, porque o Conan não está seguindo eles. Conan ficou em silêncio, ouvindo cada voz que ecoava pela escola. A multidão era tanta que os sons pareciam não ter fim. Era a primeira vez que ele estava num lugar público tão cheio, e sabia que no passado teria fugido dali correndo. Mas o Conan de agora era outro, então entrou para dentro, de peito estufado e sem hesitar.
Perto dali, a professora Cast reflete sobre a chegada iminente do novo aluno, Conan. Ela já sabe que ele é o nobre com a cicatriz do herói, e os boatos sobre sua timidez a deixam pensativa. Será que uma professora novata, como ela vai conseguir guiá-lo pela escola direito? Nesse instante, um grupo de garotas avista um novo estudante. Elas não perdem tempo e começam a comentar animadas sobre como ele é incrivelmente charmoso, comparando-o até a um príncipe. Enquanto conversam sobre o Conan, a Cast mal consegue acreditar que é a mesma criança de quem ouviram dizer que era super tímida. Ela se apresenta e explica que será a guia dele durante a visita. Conan, como sempre, solta todo o seu charme natural, deixando a Cast desconfiada se aquele garoto era mesmo de verdade. Nesse exato momento, o sinal da escola toca, avisando que o grupo do Conan terá que se separar. Eles marcaram de se encontrar de novo na hora do almoço e redistribuíram as tarefas para que Cast ficasse responsável pelo irmão. O grupo se dispersou e Cast já sentia que guiar o Conan ia dar um baita trabalho. Enquanto isso, alguns alunos comentavam que Conan, o herói da cicatriz, finalmente tinha aparecido. Rolava até um boato de que ele tinha recebido bênçãos do rei, por ser o primeiro herói da cicatriz a nascer em 100 anos. Isso deixa o líder deles puto da vida, então o garoto dá uma recuada e solta que o Conan não parece ser tudo isso. Os moleques ficam apavorados com o tal do Lilia e comentam que aquela história da cicatriz de herói deve ser pura lenda. O ódio do Lily pelo Conan já tá mais do que claro, e ele manda o aviso pra turma é hora de vazar. Depois, o Cast explica pro Conan como funcionam os exames de promoção. Ele já sabe que se passar nos 5 exames, receberá o certificado de graduação, mas tem mais. O Cast explica que muitos alunos se formam em 3 a 5 anos. Os exames de promoção servem para revisar tudo que o estudante passou meses ou até um ano estudando. Se o aluno prestou atenção nas aulas, não será difícil, mas se ele reprovar na prova, eles não vão poder tentar de novo por mais um mês. O Conan agora entende que, basicamente, se passar na prova, pode ir para a próxima fase, mas se rodar, vai ter que esperar mais um mês para fazer a seguinte. O pessoal explica que, normalmente, depois de fazer a prova, tem um tempinho para se preparar para a próxima. No entanto, como exceção, as provas do Conan serão realizadas em um período mais curto. Ele não entende bem o que ela quer dizer com exceção, então ela explica que recebeu ordens direto dos pais dele para fazer isso. Conan fica meio chateado e explica que seu pai e o rei são melhores amigos. Isso é puro nepotismo, ele diz, desculpando-se pelo pai, que chegou a comprar a escola só para conseguir esse regalia para ele. Mas isso é coisa de escalão superior, então ela diz que vai fingir que não ouviu. O Cast entrega a prova para ele, mas o Conan ainda não terminou de explicar. Ele lembra que o pai dele e o rei são amigos de longa data, desde a geração passada. O Cast realmente não quer arrumar confusão, então só implora para o Conan começar a prova. Depois, o Cast comenta que nunca esperava que o Conan, para continuar a conversa durante a prova toda. Agora ela tá corrigindo a prova dele e fica chocada ao ver que ele acertou tudo. O cara tava super distraído com o papo, então ela não entende como ele foi tão bem. Em outro lugar, Conan encontra a Marika para almoçar. Na hora, eles dão de cara com o Lily e a Marika claramente fica sem graça. Uma galera começa a se juntar em volta deles. Aí o Conan só pode imaginar o que tá rolando. Ele sente a tensão no ar e se pergunta quem é aquele cara à frente deles. A multidão só cresce e Ryoda chega para ver o que está rolando. Descobrem que Lily é o príncipe e ele questiona se aquele pão na frente dele realmente foi abençoado pelo pai. Ele também é irmão da Marika, que implora para ele parar, mas ele manda ela não se intrometer. Enquanto isso, Conan tá chateado porque tava curtindo aquele rolê com a Marika. Ele não tá nem aí pra quem seja se a pessoa tá enchendo o saco da Marika e atrapalhando a dupla, já vira inimiga na hora. Conan já se prepara para resolver a situação, mas o Ryoda chega antes que a coisa esquente ainda mais. Ele fica se perguntando o que tá rolando, mas o Lily já está possesso. Ele xinga o Ryoda de desrespeitoso, afinal, nunca deu moral pra ele abrir a boca. A turma do Lily já tá pegando no pé, e a Ryoda não acredita que a realeza já está chegando perto do Conan logo no primeiro dia. Nesse momento, Conan sussurra a Ori. A palavra dá-lhe o controle de toda a água da região, sem que ninguém perceba. Ele então usa seu poder imenso e avassalador para jogar essa água direto na calça do Lily. Ryoda logo percebe que não adianta tentar argumentar com o Lily. Tudo bem, porque o Conan resolveu a parada. Conan solta parece que o Lily se mijou todinho, e o Lily fica em choque quando percebe que a calça tá encharcada de verdade. Ele tenta negar, mas já era o estrago tava feito. A galera toda acha que ele se sujou, mas só a turma do Conan sabe que foi trampo dele. Ninguém mais desconfia, então o Lily sai correndo depois dessa humilhação gigante. Conan tá todo feliz da vida por ter se livrado daquela sensação nova, então ele anuncia que é hora de mandar ver na comida. O Ryoda não parece tão animado assim, porque tem certeza de que o Conan estava por trás do ataque.
Conan simplesmente ignora a falação e solta que tá com vontade de um hambúrguer. Enquanto comem, Marika explica que Lily é seu irmão. Conan fica horrorizado ao saber disso porque não consegue nem imaginar um irmão mais velho e não dá valor aos seus irmãos. Mas os amigos dele explicam que eles existem, sim. Aí o Conan diz que fica feliz por o Ryoda ser seu irmão mais velho. Ryoda sente o mesmo e não para de pensar em como o Conan mudou. Ele sempre foi tão tímido, mas agora tá se impondo até contra o príncipe. O problema era que o príncipe é praticamente intocável, e o Ryoda não faz ideia de como vai explicar essa treta toda. O pai deles. A Marika diz que o Conan é assim mesmo agora, então é melhor não se preocuparem e só curtirem a refeição. O Conan nem liga mais pra isso e só quer falar do quanto esse hambúrguer tá uma delícia. Mas o Ryoda não se aguenta e fica torcendo para que eles consigam se formar sem mais problemas. Infelizmente pra ele, isso provavelmente não vai rolar, já que a gente percebe que o Lily tá puto da vida com o que acabou de acontecer. Ele ficou constrangido e não conseguia ignorar que todos estavam comentando sobre ele se casando consigo mesmo. Quando Cass pediu para ele andar em silêncio pelo corredor, Lily mandou ela calar a boca. Conan se perguntou por que ele estava sendo tão grosso, e Marika deduziu que era porque ele queria mantê-la sob controle. Lily era o sexto príncipe e Marika, a nona princesa. Na hierarquia real, ela está abaixo dele, mas Lily ainda se sente ameaçado. Ele se comprometeu com Conan, um feiticeiro conhecido como a cicatriz do herói. O noivado deles é um grande acontecimento, então o status de Marika está subindo rapidamente. Como Conan acabou de fazer sua estreia na alta sociedade, juntos eles terão um status superior ao de Lily. Porém, Marika não quer que Conan entenda mal a situação, então ela o tranquiliza dizendo que não se importa com essas questões de status. Ela se importa profundamente com seu status na alta sociedade. Mesmo que o pai não tivesse dado ordens, ela ficaria feliz em se casar com Conan. Ele, por sua vez, solta o charme mais uma vez, afirmando que sente o mesmo. Não poderia estar mais contente, talvez até se ajoelhe diante do rei em agradecimento na próxima audiência. Conan comenta que gostaria de pedir desculpas a Lily, mas os outros não deixam. Algum tempo depois, chegou o grande dia, Conan fará o exame final. Ele usa o Auri, e a Ginny comenta que a mudança de hoje será para o Conan tentar alterar a sensação da água. O Conan faz isso na hora, e a Ginny fica impressionada ao ver que a esfera agora tem a textura de uma maçã. Ela então orienta o Conan a tocar outras coisas durante o dia para que ele possa tentar expressar as sensações que sente. Depois, o Wonders pergunta por que o Conan está acariciando um cavalo, e ele explica que está coletando amostras para as análises. Marika chega logo depois, e Conan logo solta o drama, dizendo que está se sentindo terrível. Afinal, hoje é o último dia em que vai ouvir a voz dela na escola e o mundo parece estar mergulhando num crepúsculo de tristeza. Ele já ia embarcar numa tragédia ainda maior quando a Marika lembra que as aulas só acabam mais tarde. Na hora, Conan muda completamente de ideia e declara que já passou a Belle. Aí, a Hera não aguenta, mas eu acho que os dois estão malucos. Depois, a Cass explica que o Conan vai fazer a prova final junto com o resto da turma. O Conan fica impressionado porque parece até uma escola de verdade, mas solta que é uma pena não poder mais ficar na sala especial só com a Cass. Ela garante que mesmo com a turma toda junta, vai continuar de olho nele e ainda dá uma boa sorte pro moleque. Hera não deixa de reparar na intimidade entre os dois, e Conan explica que conversaram bastante durante as provas. Ele descobriu até que a Cass virou professora depois de seguir um cara por quem se apaixonou. O problema é que o cara rodou no teste, então só ela acabou pegando o cargo. É informação demais, e o pessoal não acredita que a Cass soltou tudo isso pro Conan. Nesse momento, os outros alunos perguntam a Marika se ela poderia apresentá-los ao noivo. Cass comenta que ele deveria se apresentar, então Conan se apronta. Ele ativa o modo teatral de novo e diz a todos que é um prazer conhecê-los. Conan faz uma apresentação formal e todo mundo escuta com atenção. Mas ele não para por aí e ainda solta que está aliviado. Ele estava começando a achar que Marika e o irmão não tinham amigos, já que ninguém aparecia. Se aproximar deles ou puxar conversa. Eira e Marika ficaram ofendidas, então Marika revelou que havia pedido para todos deixá-los em paz. Era uma rara oportunidade para ela curtir a vida escolar com Conan, e ela não queria que ninguém os perturbasse. Conan não sabia disso e ficou feliz ao ver que seu irmão não estava sozinho, e que Marika realmente tinha amigos. Foi um grande alívio para ele não precisar ficar animando ninguém, só lembrá-los de como a situação era boa. A situação é a seguinte: o Conan lembra a galera que na infância ele não tinha amigos, e a Marika fica com pena. Mas a compaixão dela dura pouco porque ela lembra que o Conan tá de boa com a solidão. Ele confirma com um drama todo especial, falando que os humanos se viram bem pra caramba sozinhos. Foi aí que o Laos, que tava por perto, lembrou que a prova ia começar. Laos diz que pode esperar, mas seus subordinados insistem que o assunto é urgente. A prova final será aplicada ao mesmo tempo para todos, e nem mesmo o príncipe tem direito a atraso. Enquanto isso, Conan coleta mais amostras enquanto acaricia um pássaro,
e os alunos são orientados a ocupar seus lugares. Marika quer que Conan sente ao lado dela, mas todos ficam horrorizados quando o furioso Laos aparece. A tensão no ar era palpável, todo mundo se perguntando o que ele faria. Laos, por sua vez, só pensava no quanto odiava aquela gente. Ninguém nunca tinha coragem de falar na cara dele, preferiam as conversinhas pelas costas. E isso valia até para o pessoal do castelo, onde as empregadas não perdiam a chance de comentar como ele arrumava confusão na escola. Quanto mais ele pensava nisso, mais a raiva fervia dentro dele. Mas o choque veio quando Conan se apresentou com toda a educação. A sala inteira ficou em choque ao ver Conan se aproximar do Laos com tanta naturalidade. Todos temiam pela vida dele, mas o garoto manteve o bom humor, dizendo que ficou feliz pela chance de dar um oi. Laos ficou ainda mais irritado, e Conan tentou apelar para o lado emocional, lembrando que seriam futuros cunhados e que deveriam tentar se dar bem. Infelizmente, a estratégia não colou. Laos foi categórico ao afirmar que nunca havia dado permissão a Conan. Largo segurar a mão dele. Conan percebe pela firmeza do aperto que Laos está falando sério e fica impressionado. Ele elogia, dizendo que tem certeza de que Laos é um grande líder e que adoraria ter olhos para poder vê-lo. Laos fica meio confuso com o comentário e pergunta a Marika o que há de errado com o garoto. Todos dão uma boa risada, e Marika se desculpa, já que nunca imaginou que Laos pudesse ficar assim. Frustrado e vermelho de raiva, Conan fica de olho na Cass, esperando que ela vá escrever os nomes no quadro. Mas a moça, em vez disso, desenha uma flor gigante, sinal de que todo mundo passou. A turma inteira comemora, trocando parabéns, e a Marika fica feliz pra caramba por se formar junto com o Conan. Pouco depois, Conan volta pra casa e agradece a todos por terem tornado sua experiência tão divertida. E está orgulhoso pra caramba dele, porque, mesmo sendo meio esquisitão, o garoto é inteligente demais. Ela observa ele indo embora e dá pra ver que o humor dele melhorou bastante. Ele avisa pra turma que é hora de cair fora, e todos juram seguir o príncipe até no fim do mundo. Mais tarde, a Jenny ajuda o Conan a treinar de novo. Ela vai gritando diferentes comandos para o feitiço, e o Conan obedece na hora. A Jenny berra Tornado, e ele faz a esfera de água rodopiar feito um redemoinho. Aí, ela manda ele parar de repente e dividir a água em 10 partes e o cara faz tudinho direitinho. A Jenny fica embasbacada por ele conseguir acompanhar tudo, então resolve aumentar ainda mais a dificuldade. Ela pede para ele mudar a cor das lanças e ele as transforma exatamente no tom que ela queria. Por último, ela sugere mudar a textura e ele também obedece na hora. Jenny fica impressionada com o resultado, mas Conan ainda não tinha acabado. Ele diz que pode fazer mais e surpreende Jenny ao transformar a lança na forma de um pássaro. E não é qualquer pássaro não, o bicho até consegue voar para longe. O mundo da Jenny começa a desmoronar porque o Conan avançou muito além do que ela esperava. Ele está fazendo coisas que ela nem imaginava serem possíveis, então ela pensa que acabou para ela. Depois, Jenny pede para conversar com o Conan. Ele imagina que seja sobre o jantar de comemoração da formatura, mas não é nada disso. Jenny revela que precisa contar a verdade para ele, mas primeiro quer ter certeza de que ele está preparado mentalmente. Ela vai revelar uma verdade chocante, então Conan pede para a empregada sair. Ele acha que sabe o que ela vai dizer, mas a revelação ainda é de cair o queixo. Conan imagina que ela vai confessar ser a deusa do céu noturno, e que precisa voltar em breve para o mundo dos deuses. Jenny elogia a imaginação fértil dele, mas a verdade não tem nada a ver com isso. Jenny para de enrolar e finalmente admite a verdade, ela não tem mais nada para ensinar para ele. Na real, já faz um tempão que ela tá enrolando. Ela já passou toda a magia básica sem habilidades ofensivas e esgotou tudo que sabia nessa área. Agora, o cara já domina a magia melhor que ela e assim que aprender um truque novo, vai deixá-la para trás num piscar de olhos. Conan diz que isso não é verdade, porque ele adorava os pequenos desafios mágicos que ela inventava, sempre tentando enganá-lo das formas mais criativas. Ela ficava bolando jeitos novos de desafiá-lo, e isso expandiu demais o repertório mágico dele. Jenny também foi quem inspirou e deu um propósito para a vida dele. Ela admite que dava um trabalhão criar esses desafios, e muitas vezes penou para inventar algo novo. Conan se recusa a aceitar que ela não tem mais nada a oferecer e desconfia que deve haver outro motivo por trás da decisão. Ele pergunta se a questão não seria o salário baixo, oferecendo até conversar com o pai dela para conseguir um aumento. Mas Jenny revela que é justamente o contrário, ela não aguenta mais receber tanto dinheiro sem ter responsabilidades reais no trabalho. Está esgotada e acha que Conan merece alguém à altura. A Jenny então explica que ele precisa de um feiticeiro excepcional como professor, alguém muito melhor do que ela.
ela já não consegue ajudá-lo a evoluir e não pode continuar guiando ele. O Conan sabe que ela vinha improvisando as lições com pequenos desafios, mas ressalta que isso também é um talento. Afinal, ela criou tantos deles e todos foram super úteis. Como não quer que ela vá embora, Conan simplesmente pede e continua me enganando. Então, ele está desesperado para que ela continue sendo sua professora, então implora mais uma vez, pedindo que ela siga enganando ele. Enquanto Conan faz seu apelo, os animais que ele criou com o feitiço Aoyori começam a aparecer. Eles cercam Gene, que ainda insiste que não pode mais ensiná-lo. Afinal, a magia de Conan já está muito mais avançada que a dela, e ela só quer o melhor para ele. Os dois discutem por um tempo, mas no fim a Gene decide que é melhor ir embora. Ao sair, ela não consegue evitar uma reflexão. O Conan é, sem dúvida, um gênio. O potencial dele é ilimitado, e ele tem tudo para se tornar o feiticeiro serrilhão. Mesmo com seus dons naturais, o Conan enfrentou tentativa e erro sem fim, sempre se desafiando para superar cada obstáculo. Inspirada pela ética de trabalho do Conan, Gene decidiu se dedicar mais. Ela diz que não pode ficar para trás diante da própria aluna e quer visitar sua professora para continuar aprendendo. Mais tarde, Conan leva um susto ao descobrir que Flora também pediu demissão. Como Conan já havia concluído todo o currículo e se formado na escola das crianças nobres, Flora não tinha mais nada para ensinar a ele. A Flora confessou que não ia aguentar segurar o choro, por isso evitou a despedida pessoal. O Conan então solta que vai mandar uma carta para ela. Aí a Aiko mete essa pede para ele perguntar a Flora se tem algum homem no estilo dela para apresentar, já que a caça ao marido ainda tá rolando. O Conan fica surpreso, sem acreditar que ela também quer vazar, mas a Aiko jura de pé junto que ele já tá grandinho para se virar sozinho. Conan comenta que todo mundo está indo embora e teme morrer de solidão. Ele não quer de jeito nenhum que a Aiko vá embora, então se recusa até a perguntar sobre o tal cara alto e bonitão que ela tá procurando. Agora, o Conan conta pro pai o que a Gene disse sobre ele encontrar um feiticeiro excepcional para ensiná-lo. Por sorte, o Ryota tem uma sugestão porque ouviu um boato na escola sobre um bruxo extraordinário. Arsene tenta cortar a conversa, mas a Ryota nem dá bola e continua falando. Ela conta que o nome do cara era algo tipo Zio, e que a mãe dele já tinha ouvido falar dele. O sujeito é conhecido como o Único, um feiticeiro com um poder e uma beleza fora do comum. O Conan fica pensando se o cara toparia ser professor dele, mas o Arsene pede pra galera segurar a onda. Ele diz que é impossível trazer um feiticeiro daquele nível pra cá, mas o Conan não entende qual é o problema. Conan lembra ao pai que tem bons contatos, afinal é amigo do rei. Arsene imagina de onde o garoto aprendeu a falar daquele jeito e conclui que deve ser influência da Aiko. Explica então como seria impossível ter um feiticeiro real como professor. Eles estão sob o comando direto do rei, e ninguém além do monarca pode dar ordens a eles. Quase nunca saem do castelo, e o acesso a eles é bem restrito. Encontrar o Único diretamente seria difícil, e fazer ele vir até aqui seria impossível. Arsene espera que Conan simplesmente desista da ideia, mas ele tá redondamente enganado. Conan já tem um plano na manga e solta na próxima vez que você for ao castelo, eu vou junto. Ele imagina a cena se fingir de perdido, e os verdadeiros feiticeiros aparecem para dar uma mão. Acha que assim vai conseguir virar aprendiz deles, mas o Arsene não acredita como esse plano é furado. Conan garante ao pai que o plano tem 90 de chance de dar certo, mas o Arsene não tá muito convencido. Ele aponta um monte de furos na estratégia, mas aí o Conan recorre à mãe, que achou a ideia fantástica. Ela ajuda a convencer o Arsene, que acaba cedendo e topa falar com o rei. Conan fica agradecidíssimo, mas o Arsene precisa lembrar o garoto para não criar muitas expectativas. Enquanto isso, no outro canto, um grão-mestre é informado sobre Conan e seu pedido especial. Ele é um aprendiz de feiticeiro e está pedindo para estudar sob a tutela de um feiticeiro de verdade, mas isso é algo sem precedentes. Para os feiticeiros reais, poder e status não significam nada e eles não dão a mínima para quão próximo um nobre está do rei. O grão-mestre analisa o perfil de Conan e parece ficar interessado pelo nosso herói. Valeu por acompanhar o resumo. Não esquece de curtir o vídeo.